Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora com esse culto maravilhoso que o Senhor reservou, que o Senhor preparou para mim e para você. Na sua casa, eu quero convidar você a ficar aí de pé, amém? Para nós orarmos agora, adorarmos a presença do Senhor daqui a pouco com alguns louvores, recebemos uma palavra tremenda e sobrenatural, vinda diretamente do trono do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, onde você está, convide toda a sua família a orarmos juntos nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço nessa hora, por esse momento maravilhoso que Tu reservou, que Tu escolheu. Cada um de nós que estamos agora diante da Tua presença, Senhor, queremos Te adorar, queremos Te engrandecer, declarar que Tu és santo e bendito. Fala conosco, Senhor, toca em nossos corações, nossas vidas. Todos aqueles que assistirem a esse vídeo, a este culto tremendo e maravilhoso, possam ser achados, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os Seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível.
Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Continue adorando a presença do Senhor. Neste momento de adoração, vamos exaltar o nome dEle. Eu sei que nós não queremos nada além da sua presença. Aleluia. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença. Eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Aleluia. Você está aqui nesse lugar, está na sua casa, está contigo. Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Eu não quero ser o centro, eu quero ser o instrumento. Eu não quero os presentes, eu quero a tua presença.
não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Deus, derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos em mais um culto para glorificar o nome do Senhor, para também nos enchermos da palavra, nos fortalecermos como igreja de Cristo na terra. Nós sabemos que só o Senhor é Deus e só Ele pode nos ajudar, nos fortalecer, nos guiar. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo nesse momento. Eu quero orar com você, junto com você, sua família nesse momento. Senhor, meu Deus, abençoa a tua palavra, esse ensino, essa direção que vem do teu Espírito para nós, nos fortalece. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio, opera grandes coisas. Tu és o Deus poderoso, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus onipotente. Tudo tu pode, tudo tu sabe, tudo tu tem conhecimento ao mesmo tempo, Senhor. E tu sabe de nossas vidas, tu sabe de nossas necessidades, tu sabe sim, de nossas carências. Tu és aquele que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque tu está cuidando de cada um de nós. Essa é a nossa certeza e convicção. Abençoa, meu Deus, a tua palavra nessa noite, nesse culto, em nome de Jesus. Muito bem, então, nós já louvamos a Deus. Eu gostaria agora também de compartilhar a palavra com vocês. E um tema muito interessante, o tema se chama Vencendo o Desânimo. Eu queria ler com vocês alguns versículos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, a palavra de Deus no livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 19, no versículo 1 ao 18. Então, aqui na palavra de Deus, tem essa história muito interessante do profeta Elias. A Bíblia Sagrada, ela nos deixa essa história maravilhosa de vitória desse grande homem, um grande homem de Deus, uma pessoa notável, um homem extraordinário, um homem cheio do poder de Deus, da presença de Deus, sem dúvida alguma. O profeta Elias marcou a sua geração e deixou um legado para todos nós aqui, servo de Deus, para observarmos qual é o padrão de um homem de Deus. Mas é interessante tudo isso, em sua história, nesse exato momento, nesses versículos que vamos observar, um fato que me chama a atenção, um fato que podemos extrair da palavra, que ele teve uma grande vitória contra Acabe e Jezabel, porém houve uma grande perseguição contra a sua própria vida, né? E ele se sentiu muito abatido, tão desanimado, chegou ao ponto até de querer morrer. Então, é esse aspecto que eu quero compartilhar a palavra, para nós observarmos a humanidade de Elias, de um grande homem de Deus. E nós, que somos pessoas fervorosas no Senhor, no Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no agir de Deus, mas também nós nunca podemos deixar
de perceber e entender que mesmo os homens mais poderosos, usados por Deus, têm seus sentimentos, têm suas emoções, são seres humanos comuns como eu e você. Talvez você esteja abatido, desanimado, angustiado com alguma coisa, com alguma situação, mas eu quero dizer que isso vai passar, que isso faz parte da sua humanidade, que isso faz parte da sua característica como ser gerado por Deus. É assim que Deus nos fez. Mas esse mesmo Deus que nos deu essa possibilidade de ter esse sentimento, Ele também orientou esse homem a superar isso. E é isso que eu quero extrair da palavra. Como superar tudo isso? Mas precisamos primeiro ler também para entender esse episódio. Então diz assim, e leia comigo, pega a sua Bíblia. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então, primeira coisa, ele foge e logo em seguida ele deixa o seu moço, o seu discípulo, então ele fica só. Versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Este homem pediu a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6: olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então, até o versículo 7, nós observamos a provisão também aqui no verso 6, a provisão de Deus com relação à vida de Elias. Ele já estava fragilizado, com fome, mas o Senhor é o Deus da provisão. Creia que Deus é o Deus da provisão também na sua vida. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então vamos ler até o versículo 9, e nós vamos compartilhar aqui o nosso estudo. Então veja, em todo esse processo nós podemos ver que Elias era um homem comum como nós. Você também. Talvez já pensou em desistir. Talvez você já ficou desanimado em qualquer situação da sua vida. Mas gostaria de compartilhar essa palavra, porque essa palavra tem direção certa, o seu coração. Essa palavra é para o seu coração. Porque saiba uma coisa, amado irmão, Deus te criou de uma forma tão especial. Você é um ser tão especial, tão singular. Você tem espírito, nós temos espírito, nós temos a nossa alma, onde é a sede das nossas emoções. Nós estamos com esse espírito, com essa alma, em um corpo limitado, em uma matéria, em nosso corpo, em algo tão limitado, onde nós temos, ao mesmo tempo, um momento de euforia, de muita alegria, devido às conquistas, uma alegria, ou uma conquista ou algo que você conseguiu, então gera essa alegria maravilhosa. Em meio a tudo isso, às vezes vem aquele desânimo, aquele abatimento diante de uma dificuldade momentânea, e isso faz parte do nosso ser, né?
isso eu posso dizer que são coisas de gente. Gente, é assim. Nós não somos robôs. Nós somos gente. Carne e osso, espírito, alma, sentimento, força. Então, Deus nos criou assim. Nós somos normais. Muitas vezes você sente amor, você ama, você sente raiva às vezes, você sente-se alegre, você tem um sentimento de tristeza, euforia. Então tudo isso são sentimentos normais. Nós somos assim, assim Deus nos fez, e isso é bom, isso é maravilhoso. Nós somos complexos, nós somos realmente um filho de Deus, uma criatura assim maravilhosa que Deus criou de uma forma tão singular, tão especial. São nossas características. Não se culpe por ter sentimentos. Tem pessoas que se culpam porque choram, porque tem sentimentos. Inclusive, a homem não pode chorar. Isso é uma bobagem tremenda. Nós temos sentimentos. Na verdade, nós temos que externar aquilo que sentimos de uma forma, logicamente, sábia. Muito bem. Então, nós devemos estar atentos por uma coisa que eu quero chamar a atenção. Nós devemos, na verdade, observar em nossa vida se essas fases, principalmente o desânimo, está controlando a nossa vida. Esse é um perigo quando nós nos enxergamos sendo dominados por um desânimo. Isso é muito ruim. A tendência que temos com relação a esse sentimento do desânimo é parar tudo, é não querer mais viver. Assim como Elias, ele chegou a um nível de desânimo tão grande, mas por que ele chegou nisso? Por que ele chegou nesse nível, esse estresse tremendo? Nós temos que observar, qualquer um de nós pode chegar nesse nível. Ora, então se alguém está com um problema de desânimo, a tendência é ir aumentando muitas vezes. E esse sentimento ir tomando de conta da vida da pessoa, né? E quando você se vê, você se enxerga numa situação crônica, ou mesmo maior do que você. E muitos não conseguem nem encontrar uma saída. Hoje nós estamos em nossa sociedade repleto de história de pessoas que estão tirando a sua própria vida. Agora, no meio de comunicação, um pai se suicidou por conta, talvez, de uma grande decepção, de um fato de um filho cometeu um crime. Isso afetou a sua vida de uma forma tão dura que ele chegou ao suicídio. Então, um choque, algo tão forte que alcançou a alma daquela pessoa, e chegou num nível desse. Então, é um impacto tão poderoso que a pessoa chega num ponto extremo, uma situação muito perigosa. Mas gostaria de responder logo a dúvida de muitos. Quando nós falamos nesse assunto, principalmente para aqueles que servem a Deus, como nós, muitos, por serem extremistas, não entendem muito bem esse conceito e acham que quando a pessoa entristece, ou tem uma tristeza, ou desanima, é porque está com problemas sérios espirituais. Vamos pontuar algumas coisas. Primeira coisa, eu queria dizer a vocês 3 principais fontes para o desânimo. 3 principais fontes para o desânimo. Primeira coisa, existe o desânimo vindo de fontes espirituais. O desânimo espiritual, ou seja, a fonte do desânimo espiritual, ou seja, você não tem vontade de servir a Deus, não tem vontade de realmente caminhar com o Senhor, e certamente a fonte a maior causa desse sentimento é o pecado. O pecado, ele tira certamente o ânimo para que o
Filho de Deus venha a fazer as coisas para Deus. Não tem ânimo. O pecado, ele tira realmente o ânimo de qualquer pessoa. Então, primeira coisa, o pecado, ele tira ânimo e provoca o desânimo nas pessoas, o desânimo terrivelmente espiritual. Então, muito cuidado com o pecado. Segunda fonte para o desânimo na vida de alguém, uma deficiência fisiológica, uma enfermidade. Você está passando por um momento de dificuldade, não consegue vencer, você fica limitado, dependente dos outros. De repente sua vida era normal e agora virou de cabeça para baixo, e isso é algo terrível que mexe com as pessoas. Enfermidades e deficiências fisiológicas são terríveis, e nós temos que ter muita sabedoria para vencer essas questões e ajudar as pessoas a vencerem. Terceira coisa, problemas emocionais, pressões emocionais, situações crônicas, que são situações crônicas, pastor, aquilo que você não consegue vencer, aquilo que se repete constantemente na sua vida. Então, eu estou falando aqui, são situações emocionais que atingem a sua alma. Então, são três principais fontes de desânimo na vida de uma pessoa. Fiz questão de pontuar isso para nós termos sabedoria e discernimento em separar as fontes. Muitas vezes a pessoa não quer ir para a igreja, mas não é uma questão de enfermidade, não é uma questão emocional, é uma questão espiritual. Entenderam? Mas uma pessoa que está abatida, que não quer trabalhar, que está desmotivada, ela pode ter realmente, ela pode estar muito bem com Deus, ela pode ter uma intimidade com Deus normal, mas algo está dentro dela, a alma dela precisa ser curada. A alma precisa ser curada, a alma está abatida. Então nós temos que ter sabedoria como cristãos, conhecedores da palavra. Então, o que é desânimo? Quero definir com vocês o que é desânimo. Desânimo é desalento, falta de ânimo. É grande o número de pessoas desanimadas. Então a pessoa está com desalento, não tem vontade de reagir, de fazer mais nada, e fica apático diante das coisas, diante do dia a dia. Amanheceu, parece que está tudo preto e branco, não consegue enxergar as cores, não consegue observar a beleza de um pássaro, não consegue observar a beleza das cores, está tudo difícil, está tudo complicado. De certo que nós estamos vivendo em uma atmosfera, nesses últimos tempos, uma atmosfera de morte na cidade. Você abre sua TV e assiste jornais estimulando o medo cada vez mais. Então são poucos que têm uma palavra de vitória, poucos que têm uma palavra de vitória, uma saída, uma orientação. Nós estamos imersos a isso, mas daí a importância de nós buscarmos a palavra, o refúgio no Senhor. Então, nós precisamos observar que há muitas pessoas que estão desanimadas, desencorajadas, sem alvo, sem esperança. Para muitos, não houve abatimento, a sua vida não mudou em nada. Para muitas pessoas da sociedade, mas para muitas famílias, eu diria para a maioria, estão sentindo muito forte. E se algo não acontecer, vão sentir mais fortes ainda. Infelizmente, nós temos que ser bem realistas, nós temos que orar, crer no milagre, mas também nós temos que ter o pé no chão e entender que esse problema dessa pandemia, ela vai se estender pela sua própria característica. Nós temos que saber vencê-la, saber sim superá-la e conviver com isso. Nós não podemos estar escondidos para sempre. A sociedade, as famílias, a igreja, nós não podemos estar para sempre dentro de uma caverna. Nós temos que orar pelo governante, porque tem muitos que não têm coragem de enfrentar.
nós temos que ter sabedoria, nós temos que pedir sabedoria de como trabalhar, que protocolos fazerem. Nós temos que pedir direção de Deus para o Senhor iluminar o governo do Brasil. Mas nós temos que tratar o nosso coração, das nossas famílias, da igreja, da sociedade. Observem que Elias pediu a morte. Eu, em nome de Jesus, falo a você, nunca peça isso. Cuidado, não desanime nesse aspecto. Nós temos que tomar muito cuidado e cuidar do coração um do outro. Vejam, como que Deus curou o desânimo de Elias. Temos que observar isso na palavra. São coisas básicas. Às vezes nós queremos encontrar soluções tão difíceis e complicadas, e na palavra de Deus, o Senhor, na sua simplicidade, nos dá as saídas, e nós queremos extrair da palavra essa joia. Então, no versículo 5 e no versículo 6, diz assim, olha só, veja na sua palavra, na palavra de Deus, na sua Bíblia. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Deus ordenou que ele se alimentasse. Amado, para nós vencermos desânimo, Deus está falando aqui para Elias, você tem que se alimentar, você tem que fortalecer o seu físico, isso é importante. Isso nós podemos encontrar em outras partes da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele ordenou que desse comida à menina, porque ela precisava, o seu corpo precisava ser fortalecido. Em Marcos capítulo 5, 43. Quando Jesus visitou o grupo dos 7 em Tiberíades, o Senhor preparou para eles pão e peixe. Em João capítulo 21, 12 e 13. Então, precisamos reagir, nós precisamos ter força física. Amados, meu testemunho pessoal, esse mês foi um mês muito difícil para mim. Eu peguei essa virose e eu vou confessar a vocês, eu fiquei muito desanimado, eu fiquei muito abatido, com falta de ar, muito fraco, realmente sem força. Eu pedia de Deus força, me alimentava, minha esposa me ajudou, glória a Deus. Vou ter uma esposa maravilhosa, a pastora Fernanda. Então, eu também reagia, tomava tudo o que era para tomar, medicações, fazia o que era para ser feito, vitamina, medicações, chás. Amado, quero confessar, eu nunca gostei de chá de limão com alho, mas eu vou lhe falar, eu já estava fazendo, eu mesmo fazendo chá de alho com limão. Nunca fiz isso na minha vida, mas eu queria vencer, mesmo fragilizado. Não conseguia dormir direito, porque eu não conseguia respirar. Cheguei aí ao pronto-socorro 2 vezes, mas o Senhor me curou, eu creio. Eu estou muito bem hoje. Então, vejam, se você tem que reagir, você tem que se alimentar. E olha, eu que não gostava de água, eu passei a tomar alho direto, mas para mim o alho virou doce. Por quê? Porque eu queria reagir. Faça isso também. Não se entregue em qualquer situação. Principalmente esse é o testemunho desse tempo. Hoje, essa gravação você está assistindo no dia 17/5. É o período da quarentena aqui em Manaus. Então, são situações reais. Estou relatando a você algo real, vivo. Vejamos também, nós precisamos reagir. E uma maneira, nós temos que reagir é realmente não nos entregar.
nós temos que viver. Não é fácil. Não é fácil. Muitos já se entregam. Não se entreguem. Em nome de Jesus, não se entreguem. O nosso corpo, ele é frágil, mas nós temos que lutar. Porque se a sua mente, ela quer lutar, ela quer vencer, você vai conseguir. Em nome de Jesus, o teu corpo vai lutar. Sabe? Precisamos seguir as orientações básicas. Se alimente, se fortaleça, reage. Isso é importante. Você precisa respirar, sair da sua casa. Lógico, vá com a sua máscara, vá com o seu equipamento de proteção. É muito importante estar protegido. Mas se alimente, faça uma caminhada, não fique parado. Se alimente, cuidado com a sua saúde. Você é templo do Espírito Santo, você é uma bênção, nós temos que se cuidar. Esse é o tempo que Deus está falando com a igreja. Se cuide, cuide do templo. Precisamos vencer tudo isso com sabedoria, sabe? E nós nos preocupamos também com muitos que estão passando esses momentos difíceis, e como igreja do Senhor, estamos cumprindo um papel também social. Nossa igreja tem se preocupado também com as famílias dos irmãos que estão com dificuldade. Nós temos ajudado várias pessoas. Nós estamos ajudando várias pessoas. Esse é o nosso papel. Eu quero estimular você também, na sua célula, ali no seu hall de amigos. Se você observar que tem alguém que precisa de ajuda, ajude, que Deus vai te abençoar. Então a igreja de DPB Renovo, ela cumpre o papel social. Só que nós não colocamos na mídia, nós não colocamos nas redes sociais, porque eu acredito que isso não é bom. Nós ajudamos de coração. Nós não queremos que nenhuma de nossas famílias venha realmente ter dificuldade nessa área da sua questão alimentar. Então nós estamos ajudando com cestas básicas. Nós precisamos continuar ajudando o próximo. Esse é o papel da igreja. Nós estamos trabalhando nisso. Mas não é só o alimento físico. Nós temos que continuar a nos ajudar a nutrir a vida de porque somos uma comunidade, as células, o discipulado, ajudar a sustentar a vida espiritual dos outros. Por isso que é importante você estar inserido em um grupo, no seu grupo do WhatsApp, recebendo mensagens, compartilhando essa palavra de domingo, as palavras que nós também lançamos durante a semana. Então isso é muito importante, porque não só de pão viverá o homem, não é? Nós sabemos disso, mas da palavra que vem da boca de Deus, da palavra do Senhor. Esse é o nosso papel principal da igreja do Senhor. Então nós temos que trabalhar em todas as áreas e vamos vencer, e contamos com toda a igreja para que possamos vencer juntos. Deus mostrou a Elias que ele não estava só. Mas é interessante, a primeira coisa que Elias fez foi ficar sozinho. Mandou o discípulo embora, deixa que eu vou ficar só. É um sentimento de solidão. Ele quis ficar só. Então Deus mostra para ele que ele não estava só. No versículo 14 diz assim: ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuraram tirar-me a vida. Ele diz: eu fiquei só. Esse sentimento que nasceu no coração de Elias, que só era ele que estava enfrentando o inimigo, e só ele que realmente se posicionou diante das trevas, e só ele em Israel
que era o homem que estava em pé diante do Senhor, que nem o outro estava mais, muitas vezes olhamos somente para nós, achamos que nós somos os sofredores, que nós estamos sentindo mais dores, que nós estamos sofrendo, que nós que somos os piores, os mais perseguidos, os mais abandonados, os mais rejeitados, enfim, esse é o sentimento que permeou o coração de Elias. Eu fiquei só, ele está colocando para fora aqui, só eu que paguei esse preço, eu fui extremamente zeloso, eu fui extremamente fiel, estou passando essa dificuldade, Senhor. Querido, pare com isso. Cuidado, para que isso não entre no teu coração também. Cuidado, devemos estar atentos. Nós temos que ser humildes diante do Senhor. Humildade e dependência de Deus. Dependência. Deus é tão misericordioso que foi lá com o seu filho falar com ele: o que está fazendo aí, rapaz? O que está fazendo nessa caverna? Estava amedrontado, só, ainda estava com esse sentimento. Deus estava curando Elias. O que você está fazendo? Eu fui extremamente zeloso, mas somente eu fiquei só. Estão querendo me matar. Querido, o Senhor, quero dizer a você, amado irmão, o Senhor é contigo, você não está só. E outra coisa, nesse planeta Terra, de tantos bilhões, 6 bilhões e tantos de pessoas, há muitas histórias difíceis, há muitas histórias de dores, há muitas histórias severas de pessoas que estão vivendo na nossa época, mas estão glorificando a Deus, estão exaltando o nome de Deus com quase nada, com um fio de vida, e muitos estão passando um pouco de pressão, uma situação difícil, estão reclamando, murmurando. Não faça isso. Glorifique a Deus, porque talvez haja uma história mais difícil que a sua ou que a minha. Com certeza, eu tenho absoluta certeza. Isso é muito fácil encontrar. Hoje é muito fácil encontrar. Muito fácil. Então nós não devemos reclamar da vida, nós devemos glorificar ao Senhor e lutar pela vida, porque é um dom de Deus. Deus mostrou a Elias que ele não estava só, porque um dos processos que entramos no desânimo é considerar que estamos sem amigos, sem companheiros. É uma característica, geralmente, da pessoa desanimada. Ela já pensa: eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, eu estou sem companheiro. Querido, você não está só. Você tem pessoas que te amam, que se importam com você. Você tem pessoas da igreja, da sua família, irmãos, nós como pastores. Entre em contato. Se você precisa conversar, nós não podemos sair visitar os irmãos. Eu gostaria muito de fazer isso, sinceramente, de ir na casa dos irmãos, de ir lá na sua casa. Eu e a pastora, nós gostaríamos de estar aí com você, tomar um café com você, mas nós não podemos, não é aconselhável. Mas, sabe, assim que nós vencermos tudo isso, assim que for liberado, nós vamos fazer essas visitas. Mas mesmo assim você não está só. Você pode entrar em contato conosco, você pode mandar mensagem para mim, para a pastora, você pode ligar para nós ou para os irmãos da sua célula. Se você quiser falar conosco, fale. Se você quiser uma oração especial, nós vamos fazer. Mas não deixe esse sentimento que está sozinho dominar a sua mente. Nós estamos juntos, nós estamos orando por você, nós estamos intercedendo pela igreja. Você não está só, você tenha certeza disso. Não deixe isso entrar no seu coração. Deus mostrou para Elias
que ele não estava só, que ele tinha companheiros sim em Israel. No versículo 18 diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não o beijou. Amados, 7.000 pessoas, 7.000 pessoas que não se dobraram, que também eram zelosos a Deus, que também não se curvaram ao inimigo, a Baal, que foram fiéis. Mas Elias não sabia disso. Sabe, muitas vezes, quando nós falamos de santidade, de buscar o Senhor, de buscar a presença de Deus, há pessoas que dizem: pastor, ninguém busca a santidade, ninguém busca a presença de Deus. Você não está enxergando, mas há milhares de pessoas que querem sim servir a Deus, e esses vão ter a recompensa dessa fidelidade, assim como Elias teve. Ele ficou abatido, ele não sabia que tinha 7.000 pessoas, amigos seus ali, que ele nem conhecia e não sabia como eles estavam vivendo, mas Deus revelou: ei, você não é o único que está me servindo fielmente, você não é o único que é fiel, há milhares que são fiéis, que estão na mesma fornalha, mas permanecem fiel. Querido, eu e você, nós devemos ter essa consciência, que todo preço que nós pagamos, que todo esforço que nós pagamos, toda força que vencemos para vencer, todo preço que realizamos nessa vida para nos manter em pé, não é nada diante da graça, da glória, da majestade que o Senhor tem para nós. Há milhares. Sabe uma coisa? Não se sinta super. Eu e você somos amados do Senhor, mas nós devemos andar em humildade e saber que milhares também, companheiros dessa fé, guerreiros e guerreiras, também são fiéis junto conosco, e nós vamos ver isso na glória do Senhor. Então Elias teve essa surpresa. O próprio Deus falou isso para ele. Deus levantou amigos para colocar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando estava sendo perseguido em Damasco, Deus levantou vários amigos e colocaram Paulo dentro de um cesto, desceram do muro para que ele pudesse fugir, porque queriam tirar a vida de Paulo, não era tempo dele morrer ainda. Temos também vários irmãos ao nosso redor que estão prontos a lhe ajudar. Estão prontos a lhe ajudar. Não deixe o sentimento: ninguém me ama, ninguém se importa. Pare com isso. Seja uma pessoa curada, em nome de Jesus. Deus falou a Elias que ele tinha que realizar algumas obras ainda. Não era o tempo de Elias morrer. Não era o tempo. Não é o seu tempo. O seu tempo não chegou. Você tem muito a realizar. Vejam, eu falei a vocês que Deus mostra através da palavra como sair de um desânimo. Primeira coisa, ele disse para Elias: você tem que se alimentar, fortalecer o seu físico. Segunda coisa, saiba que você não está só. Terceira coisa, você tem um propósito. Você tem um propósito. Então, se alimente, se fortaleça. Saiba que você tem uma família que conta com você. Você tem uma igreja que conta com você. Você tem pessoas que se importam com você. Terceira coisa, Deus tem grandes coisas para realizar através da sua vida. Através da sua vida, sim. Você tem muito a realizar. Deus fala para Elias fazer algumas coisas. Ou seja, o Senhor nos dá propósito. Nós temos que entender que temos um propósito na terra. Nós temos um propósito e vamos realizar esse propósito. Eu e você temos muito a realizar. Creia nisso. Essa é a força que Deus quer te dar agora para você reagir. Nós temos propósito a realizar. Deus encarregou Elias de ungir reis e um profeta.
Versículo 15 e 17. Confira comigo. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás, profeta em teu lugar. Ele tinha que cumprir essa missão. Nós não podemos abandonar as coisas. Não abandone as coisas que Deus te deu. Se você faz parte do nosso exército do Senhor, saiba que você tem um propósito. Então, você tem um propósito, você tem que cumprir esse propósito. Não desista. Você está na igreja? Pastor, Deus tem algo para mim? Sim. Sim. Deus tem algo para você, para todas as pessoas que estão na igreja, que servem o Senhor. Você é útil. Você é muito útil. Cada detalhe na obra de Deus é importante, sim. Se sinta dentro desse propósito. Então você tem muito para realizar para a sua família, para as pessoas que estão ao teu redor. Você deve se encarar como um farol. Você é luz, sal da terra, luz desse mundo. Você deve brilhar com a luz de Cristo. Você deve ter o sal, você deve ser como o sal que dá gosto à vida. Esse é um propósito para você e para a minha vida. Nós juntos como igreja temos esta missão. Deus fala para Elias: vá, ainda não é o seu fim. Quero dizer a você, amado, não é o seu fim, não é o nosso fim. Muitas pessoas estão só falando do final dos tempos. Final dos tempos. Sim, essa enfermidade, essa pandemia é um sinal do final. Não é o final. Nós temos que estar prontos, preparados, é um alerta, porque um final realmente está bem próximo. São sinais. O anticristo está preparando o terreno através desse problema para chegar cada vez mais a concretizar aquilo que está na palavra. Nós sabemos em Apocalipse que fala sobre isso. Mas, bom, esse não é o assunto agora. Voltando aqui, o apóstolo Paulo, dentro da prisão, ele continuou orando. Paulo e Silas, eles continuaram orando, intercedendo. Paulo, quando estava também preso em Roma, continuou escrevendo às igrejas. Ele continuou sendo útil. Paulo, mesmo preso, foi útil. Nós temos que entender isso. Você mesmo nessa situação, mesmo na quarentena, nós temos que ser úteis a Deus. Úteis, servos de Deus. As lutas e embates, amados, não podem nos frear, não podem nos deter. As lutas e embates, nós temos que encará-las, vencê-las. Os gigantes são grandes, mas nós temos que enfrentá-los. Nós temos que pedir coragem de Deus, força, para vencer todo o desânimo que entra no nosso coração. Temos muito que fazer ainda, nós temos muito que avançar. Você vai vencer qualquer desânimo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que entender que a simplicidade da palavra de Deus nos mostra que devemos nos fortalecer no nosso físico, devemos estar ligados com amigos, com irmãos na igreja, devemos entender sobre a nossa missão e nosso propósito nesta terra. E a soma dessas três coisas fará com que a nossa vida seja fortalecida no Senhor e venhamos a vencer todo o desânimo. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Eu quero lançar uma palavra de bênção à sua vida, em nome de Jesus. Quero orar com você agora. Senhor Jesus, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Deus de Elias,
O Senhor estava com este homem naquele momento da sua crise, no momento da sua perseguição, no momento que aquele homem pensava até, Senhor, em tirar a sua própria vida, de tão desanimado que ele estava diante de uma situação tão difícil. Ele não via saída, ele se via preso, Senhor, numa situação tão difícil. O Senhor estava com ele ali. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a vida desse amado irmão, dessa amada irmã, que está ouvindo, assistindo esse culto, essa palavra. O Senhor conhece a vida e a história desta casa, desse sofrimento, desta dor, talvez que alguns estão passando dor no coração, perdas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, levanta-os agora, Senhor. Dá a tua força a eles agora, meu Deus. Motiva-os, que eles venham a ser fortalecidos no físico, que eles venham a ter um sentimento de que fazem parte de um corpo, que há pessoas que se importam com eles. Senhor, dá esse sentimento restaurado, que eles têm uma missão e um propósito. Meu Deus, restaura tudo isso. Tira todo o desânimo, tira todo desânimo da vida dos teus filhos. Que essa família seja restaurada, que este homem se levante, esse jovem, que essa criança seja liberta, Senhor, de todo medo, ao medo que está amedrontando famílias, crianças, adolescentes, senhoras, jovens, idosos, Senhor, em nome de Jesus, que seja lançado agora todo medo fora desses corações. Que haja a tua paz agora, Senhor. Que haja a tua paz e reine agora a paz, que a paz de Cristo comece a entrar nos corações dos pequeninos, dos pais, dos mais idosos. Que a paz agora penetre nesse coração e que eles saibam que Deus tem um propósito para a vida deles. E todo desânimo, mesmo que seja natural, seja restaurado. E que o Senhor dê um ânimo novo à tua vida. Receba um ânimo novo do Senhor. Que o Senhor derrame agora sobre a tua vida ânimo novo. Se levante. Que o Senhor restaure. Levante-se dessa cama. Levante-se desse estado que estás. Que todo sentimento de morte, todo sentimento que está te abatendo agora caia por terra. Que a vida entre agora no teu coração, a vida te dê força. Que as tuas células, que o teu corpo reaja em nome de Jesus. Há muitos projetos, muitos propósitos para a sua vida, para a sua família. Em nome de Jesus, os planos do Senhor não serão frustrados. Creia, você é o vencedor. O Senhor te chama pelo teu nome. Receba a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Você é o vencedor. Você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, amados. Estou muito feliz com esta palavra maravilhosa que veio do trono de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe rique e poderosamente. Amém. Fica na paz do Senhor, amados. Paz. Olá, querido. Eu creio que o Senhor te abençoe nessa mensagem. Mas também essa mensagem deve alcançar outras pessoas. Para que isso aconteça, é muito importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, DPB Renovo. Se inscreva. Também dê um like nessa mensagem para que ela venha se multiplicar e alcançar outras pessoas. Também eu quero estimular você a compartilhar o link dessa mensagem para os seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, para ouvir o Evangelho. Isso é muito importante. Só o Senhor tem poder. Obrigado, queridos. Até a próxima.